Boa noite. Boa noite de muita paz, muita luz para todos nós. Mas eu ouvi um boa noite fraco, dá para melhorar um pouco, né? Boa noite. Boa noite. Isso. Boa noite para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Face. Já que saiu um boa noite tão bonito, tem alguém pela primeira vez hoje aqui? Pode erguer a mão. Opa! Casal ali, sejam bem-vindos na nossa casa. Vamos para os nossos recadinhos de sempre, para desligar os celulares, para que não toque na hora que o palestrante estiver falando, na hora da vibração, para que não possa tocar, ok? Então a gente pede para desligar. Continuamos com a campanha das cestas básicas, 350 cestas básicas todo mês, para que possamos atender as famílias cadastradas que passam aqui pela nossa casa, ok? E não esqueçam de acessar lá o site do nosso Paz e Amor, www.pazdeamor.org. Tem todas as informações que vocês precisam, palestras, orientações, dias, tem tudo lá. É atualizado todos os dias. Um trabalho intenso aí da diretoria de comunicação, né? Então, acessem que tem tudo lá, todas as informações. Os trabalhos hoje vai prosseguir da seguinte forma. A leitura da mensagem Evangelho e Prece Inicial com a Ana Paula. As vibrações, a volta do meu amigo Adilson Zanardi, está ali, né? Vai conduzir as vibrações hoje para nós. E a palestra hoje, um tema muito bom. O egoísmo. Nosso querido Ronaldo dos Santos Oliveira, que está sempre sentadinho aqui, hoje mudou de posição. E hoje tem mais um ali no aprendiz, né? Coordenando ali o Facebook. Nosso Guilherme está ali no aprendizado com o Neto. Precisamos dar uma folga para o Tadeu, né? Tadeu está aqui há uns 2, 3 meses direto ali, né? Os meninos estão ali pilotando o Facebook. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua luz. Que tenhamos muito aprendizado. Que ao sair daqui possamos levar a mensagem que o Ronaldo vai nos passar. Para que tenhamos dias, semanas bem melhores. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe. Vamos lá, Ana. Boa noite a todos. Trecho do livro Obras Póstumas, Allan Kardec. O egoísmo e o orgulho. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, a todo custo, e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral impede. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências
Esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Que neste momento possamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Casa de Paz e Amor, reunidos em um só pensamento, em uma só busca, sintonizados com a espiritualidade. Que neste momento possamos ficar ligados à palestra de hoje, que possa nos trazer todo o aprendizado, que o nosso palestrante possa ser envolvido e nos trazer tudo aquilo que necessitamos ouvir para que possamos sair da Casa de Paz e Amor mais fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Então, com a permissão aí dos amigos espirituais, eu saúdo o Domingos, saúdo o Tadeu, saúdo a nossa equipe, todos aqui presentes, os que nos acompanham pelas mídias digitais. As reflexões dessa noite é parte do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre o egoísmo e falar de caridade, que é o caminho para a gente se afastar desse egoísmo, tá? Então, o Evangelho de Jesus trata o egoísmo como um entrave moral e a caridade que sai do nosso coração como a resposta e o caminho para a nossa felicidade. Jesus também não nos condena, ele entende as nossas dificuldades em nosso processo evolutivo. Então eu convido a todos, quem quiser pode me acompanhar aqui pelo PowerPoint, tá? Egoísmo e caridade. Ser egoísta, colocar seus interesses, suas opiniões, seus desejos, suas necessidades em primeiro lugar, em detrimento das demais pessoas com que se relaciona. É um vício do qual os indivíduos só se preocupam com o seu próprio interesse. A caridade é o sentimento oposto ao egoísmo, pois o indivíduo pensa primeiramente nos outros antes de pensar em si mesmo. Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo, faça pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. O egoísmo, ele nasce do abuso do instinto de conservação, na medida que o espírito faz as suas escolhas e opta por satisfazer sua vontade além do necessário. Será que aquele que compra várias roupas, vários sapatos, sendo que boa parte não utiliza e nem ao menos doa, precisa de tudo isso para a conservação da sua vida? É o exagero que faz o homem egoísta. O egoísmo é a fonte de todo o mal. Se estudarmos os vícios, a vaidade, a ambição, a inveja, o ódio, os ciúmes, a mentira, veremos que no fundo todos está o egoísmo. É a causa geradora de muitos sofrimentos, da mágoa, das brigas, da violência, das guerras. Concentrar os nossos pensamentos na nossa vida presente
conduz a gente a pensar em si mesmo, pois a gente pensa, aproveitemos enquanto aqui estamos, aproveitemos o mais possível, pois tudo se acaba. Aproveitemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. E esse egoísmo ele pode ser retirado do nosso coração na medida em que as pessoas se esclarecem em relação às questões espirituais. Portanto, combater o egoísmo é necessário estudar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. Todos viverão em paz, em união, sem brigas, sem ódios. Reinará a verdadeira fraternidade e a justiça. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro. Tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quiser ser mais feliz neste mundo, tanto quanto no futuro. Eu vou trazer uma historinha aqui para a gente tentar ilustrar essa questão do egoísmo e da caridade. Ela é intitulada como a cura pela mudança de atitudes. Uma mulher que trabalhava em um banco havia muitos anos, caiu em desespero, estava depressiva, com esgotamento nervoso. O seu médico, buscando um diagnóstico, lhe faz uma série de perguntas. Dentre elas, como se chama a jovem que trabalha ao seu lado do banco? É Cíntia, respondeu ela. Mas Cíntia do quê? Eu não sei. Sabe onde ela mora? Também não sei. Ela é casada ou é solteira? Eu também não sei. E o médico fez algumas outras perguntas e ela mal sabia dos detalhes ou da vida ou não tinha essa proximidade com a Cíntia. E esse médico entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher. E aí ele fala para ela, eu posso ajudá-la, mas você tem que prometer que fará o que eu lhe pedir. E a mulher falou, farei qualquer coisa. O médico fala, em primeiro lugar, faça a amizade com a Cíntia. Em segundo lugar, pergunte da família da sua faxineira, aquela sua colaboradora que semanalmente está na tua casa. Em terceiro lugar, faça amizade com o zelador do seu prédio e descubra qual é o sonho de vida dele. E em 2 meses, você volte novamente aqui. Passaram 2 meses e ela não voltou. Mas ela escreveu uma carta sem sinais de melancolia ou tristeza. Era só alegria. Ela havia ajudado a Cíntia a passar no vestibular. Ela ajudou a cuidar de uma filha doente da colaboradora faxineira. Ela ensinou o zelador a ler e escrever, pois ele era analfabeto. E no fim dessa carta, ela exclama, nunca imaginei que pudesse sentir alegria desta maneira. Essa história nos mostra que as pessoas que vivem apenas para si mesmo nunca encontrarão a paz e a alegria,
pois somos chamados por Deus para ser bênçãos na vida dos outros. Vocês já conheciam esse segredo? Pense nisso. Muitas vezes nessa vida, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já não curou uma pessoa com um abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho, uma mensagem, um pedido de perdão? A sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, contra a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas com amor é milagre poderoso, que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Eu gostaria agora de trazer uma outra reflexão, e essa reflexão, eu vou trazer um trecho do livro. O livro chama-se Ave Luz, pelo médium João Nunes Maio, pelo espírito Shaolin. Esse livro ele trata das passagens de Jesus com seus apóstolos. E assim, os apóstolos foram os escolhidos por Jesus, mas eram homens como nós, que também tinham as suas dificuldades, tinham as suas limitações, mas tinham a boa vontade de querer aprender. E dentro desse livro se fala da caridade. E o apóstolo que trava essa conversa com Jesus, ou essa passagem com Jesus, é Judas Iscariotes. E o título que eu dei a essa passagem é A Caridade que Sai Dentro de Nós. Então vamos lá. Judas Iscariotes tomava uma decisão na sua vida. Queria transformar o seu íntimo na mais ardente inspiração para a caridade. Não estava disposto a perder tempo. Pelo que tinha ouvido do Cristo, não haveria outro caminho para a salvação a não ser a caridade. Já havia semanas que não perdia tempo. Estava visitando enfermos, procurando resolver problemas alheios, doando algumas vestes para os desprevenidos delas, consolando corações tristes, enfim, seu ambiente de vivência mudara completamente pela disposição dos sentimentos. Os companheiros falavam entre si sobre a mudança de Judas. Sua afeição se transformara da noite para o dia, dando até uma gota de alegria aos outros discípulos. O júbilo era uma nova bandeira estendida na mente do discípulo. Judas já estendera a sua beneficência até outras cidades, ia procurando ajudar em todas as paisagens que sua vontade indicasse. Mas certa feita, na cidade de Betânia, Judas estava numa estalagem. Era a época de festejos, e o movimento de pessoas era enorme. Uma noite, assustado pela algazarra dos turistas com os homens da ordem, foi adentrando a casa um homem todo deformado, de nome Ergon. Pela pele, notava-se a lepra em estado bem avançado. O dono da estalagem, homem de sentimentos bem formados, teve compaixão pelo doente, mas não podia aceitá-lo ali por vários motivos. Primeiro, por não haver quarto vazio. Segundo, porque leproso não podia se misturar com pessoas sãs.
ainda mais em uma casa de hospedagem. E terceiro, os homens da lei estavam perseguindo o leproso pela sua desobediência às leis, às regras de, em plena festa, estar em contato com as pessoas de fora, com perigo de transmitir a enfermidade. O homem da estalagem, piedoso e sabedor das ideias de Judas, na caridade sem distinção, ele bateu apressadamente à porta do apóstolo. Este se levantou, apressado, e deparou-se com o quadro. Foi conhecedor do drama e sentiu uma repulsa pelo homem mal-cheiroso, quase a entrar pelo aposento, mais por medo do que mesmo para se agasalhar. Judas, que tinha receio dessa doença, deu algumas desculpas e pediu licença, fechando a porta e acomodando-se silenciosamente na confortável cama coberta de pelos de camelo. Logo apagou-se em pesadelo sono, parecendo que se secara todo aquele entusiasmo do bem que seu coração despertara. Fugiu-lhe também aquela serenidade que começava a radiar do seu íntimo pela caridade, que intentava fazer, avolumando-se cada vez mais. Na noite seguinte, Judas se encontra com Jesus na igreja dos pescadores. O Cristo, altivo, sabendo o que passava na mente de Judas e ardendo em sabedoria, disse: Judas, a caridade na sua afeição mais fácil de doar alguma coisa material aos outros nos parece transitória, quando não é acompanhada pela doação interna. Todos os companheiros que se iniciam ou que se dispõem a ajudar somente no campo exterior, logo se esfriam nas suas decisões, por falta de conteúdo nos alicerces do coração. Foi a própria caridade que te visitou usando um leproso. Pela tua indecisão, fizesse o doente sofrer mais. Para servir, temos de renunciar à cama, ao sossego, ao descanso, às vestes, para que sirvamos de instrumento dos anjos a serviço de Deus. Falaste que a consciência deveria acusar antes do ocorrido. Isso é impossível, pois ela, pois assim dizer, um tribunal dentro de nós, e um juiz só pode julgar depois dos fatos. Todavia, nós mesmos, usando da inteligência e dos sentimentos, é que devemos policiar nossas atitudes, para não cairmos em tentações que favorecem o desleixo espiritual e o descuido dos nossos deveres. Judas, não te condeno por nada, meu filho. E Jesus também não nos condena. Eu te quero como parte do meu coração e espero de ti grandes coisas para o futuro. Haverás de erguer-te mesmo no meio das incompreensões, mesmo sendo apedrejado, escarnecido, queimado e vendido como um pária, banido das mentes, como inconveniente para a sociedade. Eu te amo. E Jesus também nos ama muito. E te darei provas. Sabemos por conhecimento das leis de Deus mais de perto, que somente a dor, em todas as suas linhas de instrução, nos levará à verdadeira caridade, dotando-nos de amor, proporcionando-nos aquele amor que radia sem cogitar de preços e de exigências.
Não temas, Judas, as doenças da carne, elas são aparências, porque a enfermidade mais grave é a do espírito. E Deus, o grande médico da vida, nos envia pela boa nova a receita para todos os desequilíbrios e o remédio para todos os males, que é o amor. Vamos amar, que diante desse exercício divino desconheceremos todas as doenças e passaremos a ver em todas as criaturas e em nós mesmos o reflexo da amplitude divina. Judas, cultiva a oração com humildade e vamos trabalhar de mãos dadas em busca de Deus, amando-o sobre todas as coisas, que depois haveremos de sentir a necessidade de amar ao próximo, onde encontraremos mais vida. Que Deus te abençoe. E depois dessa passagem linda, eu queria, para a gente finalizar, existe uma receita que foi trazida pelo espírito André Luiz, pelo nosso saudoso e querido Chico Xavier, em 1957, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Ela é a receita contra o egoísmo. Vocês vão perceber que ela é de 1957, mas ela é atual até hoje, tá? Primeiro, procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Segundo, aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão sem o impulso de interromper-lhe a palavra. Terceiro, esqueça a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. Quarto, não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertence, em seus alicerces, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Quinto, não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. Sexto, escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas dos seus superiores hierárquicos e auxilie, com calma e bondade, aos companheiros ou subalternos quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. Sétimo, receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desarvoradas, vacinando o seu fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental. Oitavo, abandone toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação. Nono, habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vistas diferentes dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua, para viverem na terra com o necessário equilíbrio. E o décimo é maravilhoso. Honre a caridade em sua própria casa, ajudando, em primeiro lugar, aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade, hoje e sempre.
Gratidão por me ouvirem. Muita paz a todos. Muito obrigado. Vamos então, fechando os nossos olhos, em pensamento, vamos junto aos nossos mentores individuais, nos unindo a toda essa espiritualidade amiga, que eles nos acolheram com muito carinho ao entrarmos aqui, e que está junto a nós neste momento. E nesta união, mentalizemos Jesus, esse mestre bondoso, que abre os braços para nós nesse momento, nos acolhe com muito carinho. E nesse ambiente, vamos sendo envolvidos por uma luz de amor, uma luz de paz, que chega a cada um de nós. E os médiuns que se prepararam tanto, vão nesse momento iniciando o passe, ajudando na canalização dessas boas energias que vai caindo sobre cada um de nós. Essa energia que vai trazer a todos nós o equilíbrio, a harmonia, o nosso fortalecimento. Essa luz que chega até o alto da nossa cabeça, entrando pelo centro coronário, e daí, passando para todos os demais centros do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Essa luz segue para o frontal, atuando em nossos pensamentos, principalmente auxiliando para que a gente organize os nossos pensamentos, para que tenhamos pensamentos do bem, pensamentos positivos, pensamentos de melhores dias. Essa luz desce ao laríngeo, atuando em nossa fala, para que tenhamos sempre as melhores palavras a dizer. Palavras que possam acalentar o coração daqueles que estão ao nosso lado. Palavras que possam aproximar, que possam incentivar, e principalmente que possam dar esperanças àqueles que chegam até nós. Essa luz chega ao cardíaco, atuando em nossos sentimentos, para assim, como foi dito na palestra, tenhamos sentimentos diferentes do egoísmo. Pensamentos de solidariedade, sentimentos de solidariedade, de afeto, de carinho, olhando o próximo como aquele que está também junto com nós nesta caminhada, com suas virtudes, com seus vícios, com as suas imperfeições, assim como nós. Essa luz desce até o gástrico e nesse centro de força, fazendo uma higienização profunda, porque é nesse centro que nós armazenamos todas aquelas energias negativas pelas nossas vacilações, que deixamos de ser dominado pelas emoções, por raiva, ira, pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, mas que nesse momento seja feita uma limpeza profunda nesse centro de força, higienizando, limpando, mas que possamos estar sempre atentos a controlar as nossas emoções. Essa luz, a energia segue até o esplênico, trabalhando a nossa imunologia, ao genésico, nessa região cocriadora, desce pelas pernas, passa pelos pés, sobe pela parte posterior das pernas, chegando ao início da coluna, no centro básico, e aí sim nos deixando firmes e fortes e eretos,
para enfrentarmos, sim, todas as nossas dificuldades. Essa luz sobe pela coluna vertebral, chegando à cabeça novamente e assim fechando todo esse ciclo. Nos sentimos assim, envoltos numa energia de paz, de serenidade. Nos sentimos mais equilibrados, mais harmonizados. E então, agradecemos a toda essa espiritualidade por essas boas energias que recebemos, por toda essa bondade que nos faz, que nos refaz. E assim como também foi comentado na palestra, vamos olhar o nosso próximo. Vamos doar um pouco dessas boas energias que recebemos, vibrando por todos aqueles que nesse momento necessitam também dessas energias. Aqueles doentes do corpo físico, do corpo mental, do emocional, do espiritual, que eles recebam também essas boas energias nesse momento, para se fortalecer, para se recuperar, para se restabelecer. E se nesse momento chega até nós, em nossos pensamentos, uma pessoa que esteja sofrendo nesse momento, vibremos por ela, para que ela receba essas boas energias, que ela receba a orientação necessária de toda essa espiritualidade e de seus mentores individuais. Vibremos por todos aqueles que estão pelas ruas, muitas vezes desorientados, aqueles que estão devido a vícios, que eles sejam também amparados pelos seus mentores individuais e sejam orientados a seguir pelos melhores caminhos. Vibremos pelas casas que acolhem os idosos e que esses idosos recebam o nosso carinho nesse momento, por toda a sua jornada e por tudo aquele que já batalhou. Vibremos pelos orfanatos, para que todas as crianças que lá estejam recebam as energias que possam ter muita fé e principalmente esperança em dias melhores. E vamos agora, nesse momento, junto com toda essa espiritualidade amiga, até os nossos lares. E que essa espiritualidade possa fazer em nossos lares uma limpeza, uma purificação, tirando de lá todas aquelas energias negativas que lá nós levamos, ou que lá nós criamos também, muitas vezes pelos nossos pensamentos e muitas vezes pelos nossos diálogos desnecessários. Mas que seja colocado lá um ambiente, uma nuvem, em que seja um ambiente agradável, um ambiente suave, um ambiente de paz. E que todos aqueles que lá moram, que lá vivam, recebam também nesse momento essas boas energias para se refazerem, para se reequilibrarem. Para que em nosso lar reine sempre o entendimento, o respeito, e que seja um lar harmonioso. Retornando aqui ao salão, vibremos por aqueles nomes que foram colocados nas urnas dos encarnados, que eles recebam também as boas energias para o seu equilíbrio, para o seu fortalecimento. Para os nomes que foram colocados dos desencarnados, que eles estejam nesse momento amparados pelas espirituais. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.